O incendiário do sistema. Meus cumprimentos a todos os irmãos, que o Altíssimo continue fortalecendo a todos na sua presença, que assim seja. Eu quero agradecer os novos inscritos do final do ano 2024, do início do ano 2025, que o Altíssimo continue fortalecendo a todos vocês, dando entendimento e sabedoria para conhecer a verdade do Altíssimo, para que não sejam enganados, porque nós que anunciamos a palavra do Altíssimo podemos nos enganar em alguma coisa, mas o Altíssimo é poderoso para nos dar o entendimento. Por falar em Altíssimo nos dar entendimento, vale a pena ressaltar também que os inscritos também antigos também são bem-vindos aqui no canal para nos ensinar, para nos dar entendimento também, que o gato hebreu precisa muito de aprender com vocês. E por falar nisso, a situação, eu estou vendo que eu estou desatualizado com as coisas. Depois que eu comecei a trabalhar nesse novo empreendimento aí, eu fiquei muito desatualizado de muitas coisas. Porque quando eu estava lá em Santa Catarina, eu fui fazer uma entrega lá em Jaguarará do Sul. E aí quando chegou lá nesse lugar, minhas primas encontrou uns irmãos lá, né? O pessoal que serve ao Altíssimo Yahweh lá. Só que a maioria das pessoas que tem lá, que serve a Yahweh, não conhece o Messias. Ele serve a Yahweh através de outros canais. E aí o que é que ocorre? No meio dessa galera tinha 3 jovens. Tinha 2 jovens homens e uma jovem mulher. E aí a gente começa conversando ali sobre o Altíssimo ali. Eles resolveram nos levar na casa de mais 2 jovens. Aí chegou lá, os pais deles estavam lá e deixou a gente à vontade. E mais um casal, né? Então ficaram 3 jovens homens e 2 jovens mulheres, na sua faixa etária de 15 a 17 anos, esses jovens. Aí eles começaram a me contar que em Santa Catarina, nessa área de Jaguarará do Sul, tem muitas pessoas que servem ao Altíssimo e também seguem o irmão Juarez, que é o Messias. Mas ele disse que 2 deles são de Nova Veneza. São de Nova Veneza, aqui em Santa Catarina. E eles disseram que tem uma galera lá. E perguntou se que eu era da Bahia, e eu não estava sabendo de muitas pessoas que se afastaram do Altíssimo lá da Bahia. Aí eu peguei e disse, não estou sabendo não. E eles disseram que tanto na Bahia, quanto em Nova Veneza, muitas pessoas se afastaram do Altíssimo Yahweh. Eu disse, por quê, rapaz? A galera não quer mais saber do Altíssimo, não quer mais obedecer, querem voltar para o sistema religioso, querem voltar para o pecado, o que é? Eles disseram, aí a jovem da casa tomou a palavra e disse, não, irmão, não é não. É porque essas pessoas ouviram, assistiram uma transmissão do Messias, em que ele disse que descobriu que Yahweh não fala mais com o ser humano. Yahweh não fala com o ser humano. E não adianta o ser humano falar com Yahweh, que também Yahweh não vai ouvir. Aí eu disse, é mesmo, rapaz? E por quê? E qual foi a alegação? Aí ele disse, não, porque ele disse que acho que Yahweh que mostrou a ele, que isso é uma mentira e tal, que tem aquela passagem do véu que se rasgou do templo, e ali aquele véu, quando se rasgou, abriu a oportunidade dos homens falar com o Altíssimo, e como o templo é uma coisa maligna, que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas, ele disse que o Altíssimo não fala mais com o homem. E outra, o Altíssimo é o ser supremo, ele disse, né? O Altíssimo é o ser supremo. E como ser supremo, ele é uma personagem importante e grande, forte, pura, suprema. E o homem cheio de iniquidade, de pecado, vai falar com uma coisa pura e suprema? Se um homem, para falar com um juiz,
é difícil para ele chegar até esse juiz, ele tem que passar por várias hierarquias para até chegar nesse juiz, e mesmo assim, talvez nem consiga chegar. Quanto mais chegar ao Altíssimo, que é supremo, que é puro, que é mais do que um juiz, que é um ser humano, porque tem uma posição grande, e por isso nem todos podem ter acesso a esse ser humano. Imagine o Altíssimo, que é o Supremo. Aí eu disse, rapaz, que vídeo é esse? Quando foi que ele lançou esse vídeo? Aí os irmãos disseram, rapaz, lançou, acho que foi no ano passado e tal, e tal, e tal. Aí eu saí de lá, Jaguará do Sul, e fui para casa. Aí quando cheguei lá, falei com minha prima, pedi para minha prima ligar a TV que eu ia assistir esse vídeo. Aí eu sei que eu procurei e não achei o vídeo. Tudo bem. Aí eu digo, eu queria fazer uma explicação sobre isso. Eu tenho que ver em que sentido ele falou, como foi que começou a resenha. E aí eu, na casa do meu sobrinho, foi que ele ligou a TV e aí botou no YouTube Kids, que era para o pequenininho assistir aqueles desenhos, para não assistir coisas que não deve. Depois, quando tirou do Kids, botou no canal de Juarez e estava passando esse vídeo aí. Ele falando sobre Quialvo, só que tava uma agonia lá na casa, com o menino e tal. E aí eu assisti, mas não peguei tudo. Mas o que eu peguei foi que ele falou da parte do juiz, tá entendendo? Ele falou da parte do juiz que Quialvo é um personagem tão supremo. Como é que o homem vai ficar toda hora falando com Quialvo isso, Quialvo aquilo, Quialvo me diz, Quialvo vai ficar toda hora, meu filho, fulaninho, Bertaninho e tal. Se para falar com o juiz é difícil. Aí tudo bem. Aí eu assisti o vídeo. E depois entrei em contato com os jovenzinhos de lá de Nova Veneza e de Jaguarari do Sul. E aí eu estava conversando com eles em chamada de vídeos. Eu estava conversando com eles. E o que eu pude entender é que aí eu pedi uma explicação, né? O que é que eu achava. Que eu já dou sorte nisso aí. As pessoas perguntam o que é que eu acho do que fulaninho fala, do que ciclaninho fala, do que... Aí eu disse, olha, o que eu acho é o seguinte. Vamos por tese. Primeira tese. Ele disse que o Altíssimo não fala com o homem porque o homem, ele não merece por causa do pecado, que o homem se rebelou lá das alturas e veio para cá, para a terra, fez a vontade do nosso irmão, a Satã, e dos outros seres satânicos, e aí perdeu a conectividade com o Altíssimo. Porém, o Altíssimo deu a oportunidade de a gente regenerar, mas nem por isso a gente pode estar conversando com o Altíssimo toda hora. Aí eu fiquei imaginando. Ele disse que quando alguém está falando, está ouvindo a voz do Altíssimo, não é o Altíssimo, é a Satã que está falando. Ele disse que teve um irmão que falou, não, que algo me falou isso, ele, não, foi a Satã que está falando com o irmão está pensando que algo não fala com gente desconcertada, não fala com gente assim, gente assim. Então ele deve conhecer o irmão para saber se o irmão é desconcertado ou não, né? Porque para eu dizer para um irmão, eu estava conversando com 5 jovens, eu não sei como é a vida dos jovens dentro de aula. Eu falar assim, Yalvo não vai falar com vocês que vocês estão desmantelados. Então eu disse para os jovens, o que eu entendo, o que eu posso entender nessa primeira tese aí, que se Yalvo não fala com o ser humano, então Satã, ele é um ser não tão mal como pensa. Ele é um ser também que ele é bonzinho. Aí o jovem fez, é mesmo, irmão, por quê? Eu disse, porque eu já ouvi várias vozes e eu disse, não digo assim em rede social, mas eu falei com minha esposa, olha, o Altíssimo me fez saber isso, isso e isso. O Altíssimo me fez entender isso, isso e isso. E uma das coisas que mais eu digo que o Altíssimo é que fala, principalmente quando eu falo com minha esposa, e já que está dizendo que é Satã, então
é quando eu falo uma palavra que é torpe. Eu já falei palavras achando que era uma palavra normal, e aquela voz disse, não fale mais isso, porque se você falar isso aí, você vai... Entendendo? Coisas que eu falei que não procedia. Às vezes alguém perguntava, e aí, você está indo para onde? Não, eu estou indo para Juazeiro. E eu não estava indo para Juazeiro, eu estava indo para a ilha. Eu atravessei o ferro e fui para a ilha. Aí aquela voz dizia, pare de ficar mentindo. Pare de mentir. Porque você fica com medo de dizer que vai para um lugar e alguém querer arrumar alguma coisa para você lá, mas você está mentindo. Eu vou te dar o livramento. Então, se não é o autismo que está falando isso, então o próprio Rassatan está me ensinando a andar correto. E o que é pior, Rassatan, além de me ensinar a andar correto, ele ainda me ensina a enaltecer o nome do autismo, porque Rassatan, no sistema religioso, quando ele se passa pelo Deus, ele não quer que o nome do autismo seja enaltecido, ele quer que o nome dele seja enaltecido. Tanto que as mensagens subliminares, as músicas tocadas ao contrário, as mensagens que tem ocultas em propaganda, em novela, em desenhos animados, em marcas de empresa, tudo isso aí são mensagens satânicas que, segundo o sistema religioso, Satanás quer ser adorado e ovacionado, mesmo que seja de forma inocente, o homem adorando Satanás inocentemente. Mas cada sistema de algo, ele quer que a gente enalteça o próprio autismo. Teve uma vez mesmo que eu estava com um ônibus, trazendo o pessoal de Santa Catarina para Salvador. Eu saí de uma cidade, e aí, de Bom Retiro. E aí eu estava vindo, quando eu peguei a BR-116 e adentrei, saí da BR-116, entrei na 324, eu estava na faixa da esquerda, era madrugada, os passageiros estavam tudo dormindo, era um ônibus leito, e aí tinha vários caminhões andando na direita, só que os caminhões estavam andando em comboio e em baixa velocidade, e eu estava na esquerda em maior velocidade, estava com 90 km no quadro. E eu estava com a distância de mais ou menos 1 km do carro da frente, que é assim que eu ando, de 500 metros acima. Eu não gosto de andar colado muito com o carro do fundo, principalmente com o carro pesado. E aí eu vi aquela voz dizer assim, esse caminhão que está aí, na frente do caminhão que está do seu lado, ele vai entrar repentinamente na sua frente. Vigie, cuidado, a voz falou assim. Quando aquela voz terminou de falar, eu comecei a me programar, já tirei o pé do acelerador e já me programei. O caminhão do nada entrou na frente do ônibus, aí freiei gradativamente, meio gradativo e meio brusco, nem gradativamente demais, nem brusco demais. E aí o ônibus foi até mais ou menos 1 metro de distância do fundo do caminhão, e depois eu deixei o caminhão tomar distância. Quer dizer, se a voz de Rassatan não fala comigo, já que é Rassatan que fala, se a voz de Rassatan não fala comigo, eu ia bater aquele ônibus, ia ser uma bagaceira, ia machucar, eu ia me ferrar, porque o ônibus de motor traseiro que tem ali, não tem nada para proteger o motorista ali na frente, e também, dependendo da gravidade, os passageiros também iam ser feridos. Agora eu pergunto, por que Rassatan quis me livrar da morte? Várias vezes. Já teve lugar de eu estar passando na minha rua, e aquela voz, entre nessa rua daqui secundária e saia lá no fundo da sua. Não passa aí não. Mas eu vou entrar ali na minha rua. Não, entre nessa daqui e saia lá na sua. Entrei na outra rua. Quando eu fui tentar sair na minha, sabe o que aconteceu? Estava trancado o portão. Eu digo, como é que eu vou passar? Eu aí voltei. Quando eu voltei, o cara tinha acabado de ser assaltado. Quer dizer, aquela voz fez eu entrar como se fosse sair na minha rua, só que botaram o portão e trancaram. Só fica aberto de dia. E eu tive que voltar de novo, mas o período que eu entrei, que eu saí lá embaixo, que vi o portão fechado e tornei, um casal tinha sido assaltado pelos motociclistas. Então quem ia ser assaltado sou eu. E nesse dia eu estava com celulares, estava com o celular da empresa, celular meu, com notebook da empresa, com materiais de informática, estava com a bolsona na mão. Essa bolsona está até aqui. E eu ia perder tudo. O ladrão levou tudo do casal. Quer dizer, Rassatan me dando livramento de morte, Rassatan me dando livramento de assalto.
Eu não entendo por que a Satã, ele nos quer dar livramento de morte, de assalto, de ser ferido. Estava indo com minha prima para este lugar, Bom Retiro. A gente saiu de Joinville e foi para Bom Retiro. A gente passou pela BR e quando a gente está passando na BR, aquela voz falou, entre nessa rua. Aí eu peguei a BR grande, né? E eu andando em alta com carro pequeno. Aí eu disse, e agora? A gente vai para casa da sua tia por parte de pai. Vai fazer como agora? E ela que foi, eu digo, não, tem uma voz aqui mandando eu entrar por aqui. Ela que vai, rapaz. Aí, eu digo, pra eu entrar, porque, rapaz, essa rua é toda estranha. Aí eu digo, rapaz, bora entrar. Aí o coração começou a acelerar, eu digo, vamos entrar. Essa rua não sai lá na frente da BR, sai, mas só que vai andar muito e vai sair lá na outra BR, para depois você entroncar com a BR de cá. Aí eu peguei e fui. Eu esqueci até o número, eu me atrapalho com o número da BR. Se é 407, se é 447, se é 376, se é... Aí eu me atrapalho. Aí eu sei que eu entrei. Não foi nem BR, foi uma SC. Uma SC, foi uma estrada estadual. Aí eu peguei a pista de barro, peguei aquelas pistas de barro, poeira subindo na frente do carro. Minha prima disse, você é servo do Altíssimo, você sabe o que você está fazendo. Aí ela se inclinou no banco e fez que estava dormindo. Que foi à noite, foi mais ou menos umas 22 horas. E aí eu peguei aquela pistola toda, aí quando eu saí, eu disse, aquora, minha prima, a gente vai para a direita ou para a esquerda? Ela vai para a direita. Se for para a esquerda, a gente vai voltar tudo de novo. Aí a gente pegou aquela pista e tentando chegar na outra SC e nada de chegar. Quando pensa que não, essa aqui, a saída da SC é essa aqui. Aí a gente aí pegou. Eu digo, eu não sei. Quando a gente chegou lá na casa da tia dela, por parte de pai, aí a tia dela saudou a gente já chegou de manhã já, cansado. Vai dormir, se estiver na noite de viagem e tal. Aí a gente dormiu e tal, quando foi umas 10 horas a gente levantou. Aí ela foi botar uma coisa pra gente comer ali. E ela perguntou se tinha acontecido algum problema, se estava tudo bem. Não, tá tudo bem. Aí disseram que ela disse, né, que estava passando a reportagem na televisão, que na SC, que a gente estava vindo, os caminhoneiros passando e tinha um tatu na frente um tatuzão na pista. Aí os caminhoneiros paravam para não passar por cima do tatu, que é aquele tatu grande, que eles chamam de tatu peba, né? Quando foi ver um tatu de madeira, que os bandidos botaram para as pessoas parar pensando que é um tatu de verdade, e aí começaram a assaltar o carro, os caminhões. Só viu vendo o carro voltando de ré, caminhão voltando de ré. Quer dizer, olha o livramento que Ra-Satã deu a gente. Porque já que a voz que eu ouço não é do Altíssimo, então é de Ra-Satã. Mas será mesmo que a voz de Ra-Satã? Será que Ra-Satã, ele tem o objetivo de dar o livramento a gente? Será? Quer dizer que viu uma voz boa, meiga, suave, falando com a gente, para a gente não fazer algo, a gente não faz e dá tudo certo. Quando a gente faz, dá errado. Quando a gente desobedece, aquela voz dá errado. E é a voz de Ra-Satã? Vamos ver. Tese 2, segunda tese. O Machia, o Messias, ele fala isso, que o juiz, ele é uma pessoa importante para o homem chegar até ele. Tem que... É um maior trabalho, às vezes nem chega quando vai falar contigo. Mas só que tem o seguinte, assim, na segunda tese. Eu já vi ele falar em vídeos que o homem, ele é juiz, ele é aquilo tudo, mas ele é um defecador, ele é um vomitador, ele também tem catarro, ele também vai para o paletó de madeira, ele também é um lixo. Quer dizer, então, como é que se compara o Altíssimo com um lixo? Como é que se compara o Altíssimo com uma pessoa que vai no sanitário? Uma pessoa que vomita sangue, Então, o Altíssimo é o Altíssimo, o Altíssimo não é juiz, não. Teve um juiz aí que ele abriu um concurso público para poder contratar só os parentes dele. Então ele dava os gabaritos aos parentes dele, os parentes dele iam lá, fazia a prova tudo certinho e passava no concurso. O outro juiz descobriu e aí julgou ele.
E aí o outro juiz ganhou a causa. E aí esse juiz que promoveu o concurso público e que foi derrotado pelo outro juiz, pagou o pistoleiro para matar o outro. Quando o outro vai chegando com o seu L200 na porta de casa, recebeu um bocado de pouco. E aí quando foi ver, não, foi o outro juiz que mandou, porque aquele juiz que foi morto tinha derrubado a situação do que ele armou do concurso público para poder favorecer os parentes dele. Quer dizer, juiz matando juiz, juiz entregando juiz, juiz fazendo falcatrua e pessoas e sendo comparado com o autismo comparado com esses caras. Então, para mim isso aí é palavra jogada no vento. Se eu for em qualquer lugar e ver alguém falando, porque como o jovem falou, que já estão ensinando isso nas reuniões aí. Tanto que eu falei, eu vou começar a ir para reuniões de novo, porque eu quero ver muita coisa, que eu não estou podendo assistir vídeo, então eu vou para a reunião. Minha prima disse, você disse que não ia mais, mas eu vou. Eu vou porque eu tenho que ver essas coisas aí. Eu vou ver muita coisa. A voz de Rassatã disse que eu vou ver muitas coisas nas reuniões, que vai servir para fazer conteúdo aqui no canal. Então, isso é a segunda tese. A terceira tese. Com tudo isso aí, vamos dizer que o autismo é como um juiz desse cagão aí. E se para falar com um juiz desse não pode, é difícil, quanto mais para falar com o autismo não ouve. Você não pode nem falar com o autismo pode falar com você. Mas depois ele fala uma coisa que derruba isso aí. Que se eu fosse as pessoas que se afastaram do autismo por causa disso, eu nem ligava, eu voltava para o autismo e fazia o que ele disse. Quem andar de maneira correta, mesmo sem falar com o autismo falando com a pessoa, se a pessoa andar todo corretinho na aparência do autismo, vai ter tudo, vai ter seu carrinho, sua casinha, seu emprego, vai ter tudinho bonitinho, suas contas pagas, suas roupinhas bonitinhas, sua saúde. Não vai faltar nada para quem andar correto diante do autismo. Então, entre aspas, esqueça isso. Esqueça esse negócio de falar com o autismo. Só faça obedecer o autismo. Obedeça a ele. Faça a vontade dele que você vai ter tudo. Porque o Messias disse que só vai cair por terra dentro do autismo que andar errado, mas que andar certinho, mesmo sem falar com o autismo e vice-versa, vai ter tudo que precisar, que o autismo vai olhar, vai checar, vai dizer, esse daqui está precisando disso, esse daqui tem vontade de ir para a zona rural, esse daqui tem vontade de ir para a cidade, esse daqui tem vontade de trocar de carro, esse daqui tem vontade de reformar a casa, e vai fazer tudo pelaquela pessoa. Esse daqui quer trabalhar de segunda a sexta para guardar o sábado, esse daqui quer trabalhar no emprego que use barba e cabelo, e o autismo vai prover tudinho, porque sabe o desejo do seu íntimo. E você está andando de maneira correta. Então, esqueça isso aí. Esqueça isso aí. Tá entendendo? Ande de maneira correta e deixe que o resto do autismo faz. Quarta tese, que foi no outro vídeo que eu assisti, que o Messias, ele estava falando, ele torna a repetir esse negócio, que o autismo não fala com o ser humano, que quem fala é Rassatã. E depois ele mesmo disse que ele mesmo ouviu muitas vezes a voz de Rassatã pensando que era o autismo. Então, o Rassatã também já enganou ele. Então, ele disse ao irmão que o irmão estava sendo usado pelo Rassatã, que Rassatã estava falando com o irmão pensando que era Ialro, e que Ialro não fala com gente desmantelada. Então ele mostrou que ele mesmo também estava desmantelado, andando de maneira incorreta, andando errado, e ouvindo a voz de Rassatã e transmitindo para as pessoas, achando que era Ialro que estava falando. Entendendo? Então, é uma coisa que, como os irmãos, teve um lugar que eu cheguei que os irmãos disseram, que esse Messias acha que só ele que é o bom, que ele diz que só ele que conhece a verdade, que só ele que conhece o segredo de Ialro, que Ialro só fala com ele, Ialro não fala mais com ninguém, quem fala é Satanás, e Satanás também falou com ele. Tá vendo? Que aí tem os baba-ovos, os puxa-sacos, os lambiquimba, os bebe-leite de Juarez, fica tirando onda quando fala qualquer coisa dele, acha que está machucando ele, acha que, como o irmão disse, que ia pegar até os vídeos e levar para lá para poder ele ficar esculhambando, e ele mesmo confessa que ele também é cheio de falha, que ele não é 100% puro como Jesus da Bíblia, que era puro, não tinha pecado, até da Virgem ele nasceu, ele não foi recebido por esperma, não. Ele foi concebido sem pecado nenhum. Tá vendo aí? Então,
As pessoas têm que ter entendimento, é o que eu falo direto, quando tem reunião lá em casa, a gente tem que ter entendimento para saber o que estão falando, o que é que realmente o Altíssimo quer de nós. Que tudo que a gente ouviu os outros dizer é que o Altíssimo quer assim, você acha que aí se desvia do Altíssimo, se afasta do Altíssimo, abandona o Altíssimo. Abandone esses caras, mas não abandona o Altíssimo não. Outra tese, não sei se é a quinta, deixa aí no comentário aí se já está na quinta tese. O nosso irmão Xavier, o levante que o povo tem com ele, é que ele falou que os mensageiros chegaram para ele e passaram coisas do Altíssimo e ele escreveu. Quando a gente vai para a Bíblia, ele fala com quem? Com Abraão. Vamos botar assim, né? Yahweh fala com Abraão. Mas Yahweh falou com Sara, falou com os filhos de Abraão, falou com as parentelas de Abraão, não, só falava com Abraão. E aí Abraão que transmitia para o povo que Yahweh falou. Yahweh falou que eu vou ter um filho. Yahweh falou que eu vou ter um filho que vai ser, que através dele vai ter uma grande multidão e tal e tal. Viu Sara? Então nem a Sara Yahweh falou nada. Yahweh só falou com Abraão. Então, ou seja, Yahweh ele tem um patriarca, uma pessoa que é usada para falar com o povo dele. Tem os patriarcas, tem os profetas, tem os juízes. Na época dos juízes, Yahweh só falava com Yarmiyahu, com Ishaiyahu. Só falava com os profetas, não falava com o povão todo, não. Na época de Mehoshua, o povo estava ali sofrendo. Porque Yahussef levou o povo para lá, só que depois que Yahussef desencarnou, veio outro faraó egípcio mesmo de lá e começou a oprimir o povo de Ashuru porque estava crescendo. E aí o povo começou a aclamar Yahweh por causa daquela opressão, que eles vieram para ser alegre ali, bem-aventurados, benditos, começaram a ser oprimidos pelo povo do Egito. E aí, Mehoshua tinha fugido do Egito, e lá onde ele estava, Yahweh falou com ele, eu tenho ouvido a aflição do meu povo que está lá no Egito, e disse para livrar, agora vá lá e livre ele. E Yahweh falou com quem? Com Mehoshua, ou com Yahushua. Não falou com o povo assim, olha, vocês estão sofrendo aí, né? Vocês estão clamando, né? Não se preocupe não que eu vou enviar um libertador para vocês. E aí o povo dizia, vamos ficar firme porque Yahweh falou conosco que ele vai nos livrar daqui desse lugar. Não, o povo não estava nem sabendo que Yahweh estava planejando livrar ele de lá. Então Yahweh só falou com aquele patriarca. E aquele patriarca foi e levou o povo, e livrou o povo da... Entendendo? Então, quando ele diz assim, Yahweh não fala com o povo, procede também. É porque, no tempo da Bíblia, tinha os patriarcas, os profetas, os reis, os juízes, como na época dos juízes também, era assim. Porém, essa situação do véu que rasga é por causa do Messias, o Messias que arrancou a barreira entre o homem e o Altíssimo. Entendendo? Então é por isso que tem esse esquema que a galera fala, não, que o Messias fala com todo mundo, o Yahweh fala com os seres humanos busca Yahweh, como o próprio Messias falou, tudo que pedir em oração, crendo recebereis, ou tudo que pedis ao Altíssimo, crendo recebereis. Então quer dizer, se você pede ao Altíssimo, você está conversando com o Altíssimo, falando com ele, e você crê e aí você recebe. Então tá. Ou seja, o ser humano pode ir até o Altíssimo. Depois, o Shaul Hachalia fala que tem um mediador entre Yahweh e os homens chamado o Mashiach. Que para o homem chegar até o Mashiach, até o Yahweh, tem que passar pelo Mashiach. Então, são coisas que ficam atribulando a mente das pessoas e as pessoas têm que buscar o Altíssimo a verdade. E aí, na Bíblia, e tem outra tese aí. Então, tem essa tese do patriarca, que falava com o Altíssimo falava com ele que transmitia para o povo. Então o povo todo não ficava conversando com o Altíssimo, não. O povo até clamava ao Altíssimo, mas aí o Altíssimo falava com os profetas, falava com os patriarcas,
falava com os juízes, falava com os reis, falava com os sacerdotes, sei lá com quem era. Parece que o sacerdote era mais para levar mensagem, para receber. Quem trazia a mensagem eram os profetas para o povo. Então, não era como hoje, que todo mundo quer falar com Yahweh, todo mundo quer ouvir a voz de Yahweh. Então, tem essa parte também. Como, ao mesmo tempo que a Bíblia não presta, a Bíblia é lida todo o tempo, ao mesmo tempo que diz que a Bíblia é de Satanás, que a Bíblia não tem mentira, tudo é usado na Bíblia, tudo é na Bíblia, tudo é na Bíblia. Então, eu não quero nem saber. Outra tese, a sexta ou a sétima, deixam aí no comentário. Quando o patriarca Abraão, mas a Sara fez a besteira deles lá, a merda, a feze, que um bocado de baba-ovo, eu não sei se ele mesmo quer desfazer disso, mas os baba-ovo quer dizer que é mentira da Bíblia, se precipitaram lá, fizeram a merda, vamos se dizer assim, que Sara, vendo que não estava dando filho a Abraão, aí ficou apertando a mente dele para deitar com a Agar, e aí Abraão aí fez o adultério, que se é adultério, se você tem uma mulher e está com outra mulher, você está adulterando. Mesmo que minha esposa bota uma mulher para deitar mais eu não estou adulterando não, deite mais ela, porque eu estou com um problema aqui, infelizmente eu não vou poder ter relação com você, eu sei que você é homem, precisa, então bote ela aí para ter relação e tal e tal. É tipo a chamada concubina, né? E aí ela pegou a serva, deu a Abraão, Abraão vai na pilha de Sara, vai na conversa de Sara, em vez de obedecer o que o Altíssimo falou, o meu filho, que vai ser o pai da multidão, vai ser da sua parte, não vai ser de parte de serva. Mas eu não quero saber. Então a gente não vai ter filho nenhum, mas não vou deitar com não. Ele foi na pilha, deitou com a mulher. Teve relações, a mulher, engravidou rapidinho. Quando a mulher engravida, a mulher tem um filho, e aí começa aquela contenda entre ela e Sara. Aí começa aquela guerra, aquela batalha, e aí a mulher vai embora. A Agar vai embora com o menino. Quando chega num caminho, o que é que acontece? Ela encontra mensageiros do Altíssimo que dá conselhos a ela, faz promessa para ela também, que o filho dela também vai ser uma bênção na presença do Altíssimo e tal e tal. Então, ela ouviu a voz dos mensageiros. O irmão Xavier, ele ouve a mensagem dos mensageiros. O que ele escreve no livro é dado por mensageiros, não é Yahweh, é mensageiros de Yahweh. Gideão era um juiz, estava tendo o maior problema. Os gibeonitas, os amalequitas, eu nem lembro mais, que eu não leio essas coisas mais. Estava atacando as lavouras do povo de Ashuru, o povo de Ashuru em pecado clamou. Aí vai quem? Um mensageiro e fala com Gideão, que ele ia livrar o povo de Israel da mão dos amalequitas. Não é isso ou de gibeonita? Não sei o nome desses caras não. Quem tem mais conhecimento, deixa nos comentários. Outro juiz, Sansão, os pais deles na lavoura, quem apareceu para eles para falar que os filhos dele iam livrar o povo de Ashuru? Um mensageiro chegou para eles e falaram, vocês vão ter um filho que não vai beber bebida alcoólica e não vai cortar o cabelo. Esse homem vai livrar o povo de Ashuru. Foi mensageiros, não é isso? Então, Cornélio estava fazendo as orações dele lá, mesmo ele sendo centurião da corte italiana. Daqui a pouco ele está lá fazendo as orações dele, que ele orava. Eu não sei se a Deus, o Deus maligno ou ao Altíssimo. Eu sei que veio quem? Um mensageiro e falou, suas esmolas, suas orações têm sido recebidas pelo Altíssimo. E a gente vai enviar uma pessoa aí para falar a verdade que você precisa saber. Aí vai outro mensageiro e fala com a pessoa que ia levar a verdade do Altíssimo para Cornélio. Então, o Yahweh não fala, mas envia o mensageiro. Tem a passagem lá, Moisés não vai, no livro de Moisés, Yahweh não vai mais adiante do povo, mas vai enviar o seu mensageiro, porque o povo estava bagunçando demais. Ela falou, eu não vou mais seguir esse povo não, mas eu vou botar um mensageiro para ir com eles. Eu não vou mais, porque eles são muito bagunceiros, mas eu não vou desamparar eles não. O meu mensageiro vai com ele.
Então será que aquelas vozes todas, vamos voltar lá para a primeira tese, aquelas vozes todas, será que é de Rassatã? Será que a voz que o irmão estava ouvindo, dizendo que era Yahweh, foi de Rassatã? Ou será que foi o mensageiro de Yahweh falando com ele? Ou será que foi o mensageiro de Yahweh que mandou eu entrar naquela rua de barro e ficar livre do tatu que fez com que os caras tudo fosse assaltado? Ou foi o mensageiro que mandou eu entrar na rua secundária que eu moro numa rua, numa avenida, a voz mandou entrar na travessa, que dá lá na avenida, porém estava fechado. Será que não foi mensageiro? É o tempo que os bandidos iam passar e só assaltou o casal que estava passando na rua? Será também que não foi o mensageiro? Será que o Rassatã foi o mensageiro que me avisou que aquele caminhão ia entrar na minha frente? Então, Yahweh não fala comigo, não fala com você, mas o mensageiro dele fala. A gente fala com ele e eu vou dizer uma coisa. Como o jovem estava dizendo, que não adianta orar para Yahweh, que Yahweh não vai ouvir. Eu converso com Yahweh todos os dias. Essa mensagem não vai me impedir de eu falar com Yahweh. Esta mensagem não vai me impedir de eu me dirigir a Yahweh, porque eu não vou conseguir ficar a vida toda subindo e descendo, mesmo que eu enalteça o nome de Yahweh, que eu louve, mas não vou falar com Yahweh. Não vai ter como. Não vai ter como. Tá entendendo? Porque os servos do candomblé falam com seus orixás, os espíritas falam com os espíritos, os cristãos falam com Deus, tá entendendo? Os satanistas falam com Lúcifer, e o servo de Yahweh não fala com Yahweh, porque Yahweh não fala com o ser humano. Quer dizer, Yahweh é pior do que os outros deuses. É por isso que um monte de pessoas se afastaram do Altíssimo depois dessa pregação desse Messias. Muita gente se afastou. Eu fui na casa de uma irmã chamada Fatívia, estava lá afastadona lá, mas o marido jogando ping-pong lá, de bermuda, camiseta, ela também, que ela só vivia de vestidão quando servia Yahweh, ela lá de camisetinha, de bermudinha, de shortinho. Depois a gente foi na casa de outra jovem também, a outra jovem lá toda sem de shortinho, camisetinha, a gente começou a conversar com eles lá, eles começaram a chorar. Depois a gente foi na casa da irmã Jocélia. Quando chegou lá na casa da irmã Jocélia, ela estava firme, mas as filhas dela tudo afastada, não quer mais saber do outro. Quer dizer, por causa dessas coisas. E a irmã Jocélia também meio abalada. Então são coisas que ficam ensinando. Agora sabe por quê? Porque a pessoa se apega muito ao Messias. Aí quando o Messias dá aquela rumada, aí cai lá no chão. As pessoas que só ouvem o que ele fala e absorvem o que é bom, não é afetado não. Mas os que ficam só apegados nele, achando que ele é o gostosão, quando toma a tampada do Messias, aí cai por terra. Aí ou se afasta do Altíssimo, ou se afasta dele. Quando se afasta dele, tudo bem. Mas quando se afasta do Altíssimo, os que se afastam dele, é porque ouve a verdade através dele, e depois vê que tem coisas que não está batendo, aí vai seguir a Yahweh, continua seguindo a Yahweh, mas deixa ele de lado. Mas os que afastam do Altíssimo é o que se apega com ele. Eles que se apegam com ele, que se afastam do Altíssimo. Está entendendo? É como eu estava conversando, a irmã Maria Helena, que a irmã Maria Helena está dizendo, naquele vídeo que eu falei, que a gente orar antes de sair, orar antes de dormir, orar antes de comer, isso é uma coisa religiosa, mas se você falar com o Altíssimo todos os dias, isso não é pecado não. Para mim, entendeu? Não é religião. Religião eu vou sair para trabalhar, vou sair para viajar. Oh, meu Criador Yahweh, me guarde nessa viagem, para que eu não capote o carro, para que eu não bata, para que um pneu não estoure, para que não sei o quê. Oh, meu Yahweh, vou ali no mercado, me guarde de uma bala perdida. Oh, Yahweh, a gente vai almoçar agora, abençoe esse alimento para que não faça mal. Isso aí é coisa dos católicos, dos cristãos, dos espíritas, dos Hare Krishna. Mas quando a gente está buscando o Altíssimo a todo tempo, isso não é pecado não. Todo tempo você está conversando com o Altíssimo, para o Altíssimo te livrar de tudo, agradecendo ao Altíssimo por tudo. Não é na hora da comida. Eu conheço pessoas que servem algo, que só ora na hora de comer, na hora de beber, na hora de dormir, na hora de sair. O resto do dia todo é falando besteira. É conversando de novela, é conversando de não sei o quê, é conversando da vida dos outros. E na hora que vai comer, e algo abençoa a comida. Aí é religiosidade. Foi isso que o Mashiach falou que o jovem perguntou para mim, é pecado orar antes de almoçar? Antes de... É religiosidade. Mas quando a gente fala com o Altíssimo todo o tempo, como a gente está aqui falando do Altíssimo aqui agora, isso aí não é religiosidade.
Tá entendendo? Então, eu jamais vou deixar de falar com meu pai. Jamais. Que ele ouça, que ele deixe de ouvir, se ele não quiser ouvir, que ele não quiser deixar de ouvir. Os 4 amigos, os 4 patriarcas, os 4 hebreus que estavam lá na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor disse: olha, vocês não adoraram a estátua que eu fiz, todo mundo adorou. Só os quatro gostosão que não quis adorar a imagem. Se vocês, agora vocês vão dobrar os joelhos sozinhos, só vocês 4, se não fizerem isso, vou jogar na fornalha. O que foi que eles disseram? Negativo. A gente não vai nem discutir contigo sobre esse negócio. Porque Yahweh, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, ele vai nos livrar dessa fornalha e ainda das suas mãos, ó rei Nabucodonosor. E mesmo que ele não livre a gente, mesmo que a gente morra torrado ali, queimado, que a gente se desgraça, que a gente vire cinza ali dentro, mas a gente não vai se dobrar. Quer dizer, olha o que eles disseram, Yahweh vai nos livrar, e também ele pode não livrar a gente, mas mesmo assim a gente vai ficar com ele, não vai se dobrar. Então, eles mesmo tiveram a opção que o autismo podia livrar eles e também não podia livrar eles. Podia livrar eles e podia não livrar eles também da fornalha. Então, que o autismo quiser me responder ou que ele não quiser me responder, eu vou conversar com ele. Por quê? Porque ele não vai me responder, mas vai enviar o mensageiro para falar comigo e para falar contigo. Então foi isso que eu conversei em chamada de vídeos com os 5 jovens, os 3 de lá de Jaguarará do Sul e os 2 de Nova Veneza, que disseram que as pessoas cá na Bahia e lá em Santa Catarina, em algumas regiões, estão se afastando do autismo depois que ouviram esse vídeo do Messias falando que Rassatã que fala com as pessoas e que não adianta o homem falar com Yahweh, que Yahweh não vai ouvir. Aí fala de uma forma parecendo assim que Yahweh não presta, não vou ouvir ninguém, pode esbagaçar aí que eu não tô nem aí para vocês. Tá entendendo? E agora, ele nem explicou como eu expliquei aqui, ó. Tem um mensageiro que fala. Os mensageiros falou com o pessoal lá na Bíblia, o mensageiro falou com o irmão Xavier e o mensageiro vai falar comigo e contigo. Tá entendendo? E a alma pode não falar, mas o mensageiro fala. Que assim seja. Então esse é meu parecer. Para finalizar, esse é meu parecer. Essas 5 teses aí que eu tenho. E no fim eu digo que deixar de falar com Yahweh eu não vou. As bibas, as maricas, as lambrisgoias, as beriteiras, as rampeiras, as rameiras, as puxa-saco, as baba-ovos, pode falar o que quiserem nos comentários, que eu estou errado, que eu estou em pecado, que eu estou assim, que eu estou assado, que é problema meu. Eu agora vou pegar o almoço, que não é pago por vocês, é pago pelo meu trabalho. Então eu como, bebo, visto às custas do meu trabalho. Então o que eu faço, deixo de fazer, problema meu. Então quem for baba-ovo aí e disser, tá errado você conversar com o autismo, então venha até a mim e tape minha boca e não deixe eu falar com o autismo. Diga que eu não vou falar. Chega aqui na minha frente e diga assim, você não vai, faça uma oração pro autismo, é para você ver, eu vou fazer na sua cara. Eu quero ver o que você vai fazer. Que assim seja. Então forte abraço para os meus inscritos, para os meus irmãos e para todos os servos de Yahweh que tem Yahweh como fonte da vida e não homens igual a gato hebreu, igual a outros que defeca, que se não tomar banho fica mal cheiroso e que se não escovar o dente, quando fala todo mundo cai. Que assim seja. Forte abraço para todos.